bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje será Os Sentinelas. No livro de Enoque é dito que eles são de outra dimensão. Há outro livro de Enoque que diz que eles são do quinto céu, ou seja, da quinta dimensão. Eu já havia dito em outro vídeo sobre os 7 céus, e o quinto é Maon, o qual quer dizer pecado, delito, iniquidade, crime. No livro de Enoque capítulo 7 versículo 1 ao 2, diz: E aconteceu depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas, elegantes e belas. E quando os Malaque, os filhos dos céus, viram-nas, enamoraram-se delas, dizendo uns para os outros: Vinde, selecionemos para nós mesmos esposas da progênie dos homens, e geremos filhos. Esses sentinelas desejaram as mulheres, misturaram as diferentes linhagens humana vermelha com seres de outra dimensão, chamados de sentinelas. Continuando, versículo 3 ao 10. Então seu líder Samyaza disse-lhes: Eu temo que talvez possais indispor-vos na realização deste empreendimento, e que só o sofrerei por tão grave crime. Mas eles responderam-lhe e disseram: Nós todos juramos. E amarraram-se por mútuos juramentos, que nós não mudaremos nossa intenção, mas executamos nosso empreendimento projetado. Então eles juraram todos juntos, e todos se amarraram, ou uniram, por mútuo juramento. Todo seu número era 200, os quais descendiam de Ardis, o qual é o topo do monte Ardon. Aquele monte portanto foi chamado Ardon, porque eles tinham jurado sobre ele, e amarraram-se por mútuo juramento. Estes são os nomes de seus chefes: Samyaza, que era o seu líder, Urakabarameel, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azkeel, Saraquiel, Azael, Armes, Batraal, Anami, Zavebe, Sansaveel, Ertael, Turel, e Omiael, Arazial. Capítulo 8 versículo 1 ao 8, diz: Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras, ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, ou embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas, e toda sorte de corantes, para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram, e corromperam todos os seus caminhos. A Mazaraque ensinou todos os sortilégios, e divisores de raízes. Armes ensinou a solução de sortilégios. Barcaial ensinou os observadores das estrelas, Aquibeu ensinou sinais. Tamiel ensinou astronomia, e Azaradel ensinou o movimento da lua, e os homens, sendo destruídos, clamaram, e suas vozes romperam os céus. Azaziel ensinou a arte da guerra aos homens, ele plantou a violência entre os seres humanos. Antes os homens não lutavam com espadas e arcos, e não tinham armaduras. Continuando, versículo 15 ao 17. A Micael, igualmente o Eterno disse: Vai e anuncia seus próprios crimes a Samyaza, e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado às mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, e da consumação, até o julgamento, cujo efeito que dura para sempre, seja completado. Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo em tormentos. Lá eles serão encerrados em confinamento para sempre. Imediatamente depois disso ele, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Vamos contar as gerações a partir de Enoque, pois a profecia começa nessa geração. Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Arpaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, o qual mudou o nome para Abraão, Isaque, Jacó, Judá. 17 gerações. Agora contarei as gerações de Arão ao Messias. Arão, Aminadab,
Naasson, Salmão, Boaz, Obed, Jessé, Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias, Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoque, Aquim, Eliúde, Eleazar, Matã, Jacó, José, Jesus. 35 gerações com erro de 3. Total, 52 gerações. Mas terá somente mais 18, para se completar 70. 2000 anos se passaram, e 18 gerações vivendo 100 anos, cada um, 1800 anos. Mas se for 72 gerações, cada um vivendo 100 anos, dá 2000. Porém, contando o erro de 3, teria que ser 75 gerações. No entanto, as pessoas não vivem na média igual. Uns vivem 30, 40, 50, 70, 90, 100, 120, dependendo do local e qualidade de nutrientes. 70 gerações, porém as 70 gerações já se passaram. Desde Enoque a Jesus são 52 gerações, tendo assim faltava só mais 15, mas 2000 anos dão mais de 18. Levanto 3 hipóteses. Ou foi adulterado e na verdade são 80 gerações, ou a profecia está errada, ou eles já estão soltos, e vivemos já na era do juízo e temos muito pouco tempo. Eu errei no vídeo anterior, a respeito deles estarem não estarei presos, porém acho que no tempo do Messias alguns deles estavam soltos. Ou nenhum. Continuando, capítulo 12, versículo 5 ao 7. Então o Eterno disse-me: Anuque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra, que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. Pois eles não se regozijarão em sua descendência, eles verão a matança dos seus bem-amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão compaixão e paz. Capítulo 15, versículo 1 ao 10. Então dirigindo-se para mim, ele falou e disse: Ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu escriba da retidão, aproxima-te para cá, e ouve a minha voz. Vai, dize aos sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres, vos corrompestes com as filhas dos homens, tomaste-a para ti esposas, agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. Sois espirituais, santos, e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal, cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. Estes, contudo, morrem e perecem. Portanto, de agora em diante eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, caem, contendem e confundem sobre a terra. Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres, pois eles virão durante os dias da matança e da destruição.
Essa é a origem dos espíritos maus, os demônios. Os demônios, segundo o livro de Enoque, são filhos dos sentinelas, que foram mortos pelos anjos do Eterno. Capítulo 40, versículo 7. A quarta voz eu ouvi expulsando os anjos ímpios, e proibindo-os de entrarem na presença do Eterno dos Espíritos para proferirem acusações contra os habitantes da terra. Esses anjos ímpios são sentinelas, cada um deles é Satã, são os acusadores da humanidade. Não há um só Satã, mas muitos, até os demônios são cada um Satã, Satanim, acusadores. Como o Messias disse, se Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Mateus 12, 26. E, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Marcos 3, 23. Sendo assim, todos eles são cada um Satã, Satanás, a serpente, o dragão. E os demônios são seus anjos, mensageiros. Capítulo 68, versículo 1 ao 23. Depois deste julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Asticafa, o terceiro é Armens, o quarto, Cacabael, o quinto, Turel, o sexto, Rumiel, o sétimo, Daniel, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazel, o 11º, Armas, o 12º, Batarial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turial, o 16º, Simapizeel, o 17º, Itarel, o 18º, Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumel, o 21º, Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Ego. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos, e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. E Ego pode simplesmente significar o rebelde. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos, e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humanos. O nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Raua e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, a túnica de malha, o escudo, e a espada para a matança, todo instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemoi. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderiam morrer, o que destrói tudo, tem afetados. Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de Shedim, o golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tablaete. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em exaltação, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao santo Micael para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e a se lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. E estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do santo Micael. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados.
Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. Gabriel é muito similar a Azaziel, se não forem a mesma pessoa. Essa foi a história sobre os sentinelas, geração dos céus, filhos dos santos anjos, como foi dito, que Isabel, o qual apontou o mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humanos. Nesse livro diz que os sentinelas são filhos dos santos anjos, porém a eles não foi dado esposas. Eles eram de uma dimensão que só tinha machos. Será que anjos podem criar criaturas como o Eterno faz? Ou podem acasalar, ou dar à luz por si só? Isso eu não posso explicar. Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Fiquem na paz, até mais, tchau.